Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, fiquei um pouco sumida daqui, eu sei, mas é porque eu tô tendo uma dificuldadezinha de gravar os vídeos pra vocês. O meu teclado, ele tá quebrado, não tá funcionando, eu tenho que colocar pra consertar e ainda não coloquei, né? E, enfim, sou um pouco leiga também nesses assuntos de vídeo, não sei editar muito bem, enfim, eu dou uma enganada assim. Então, dá uma desanimada, né? Mas eu decidi hoje vir aqui trazer um conteúdo diferente do que eu prometi, justamente pra não deixar o canal parado, pra poder ter um pouco de vídeo veiculando. E eu espero que vocês se particularizem com o assunto, que vocês se sintam à vontade pra comentar, pra falar o que vocês acharam, pra dar alguma opinião, pra, enfim, contar alguma história. E se vocês quiserem eu posso trazer aqui também. Enfim, gente, eu só quero trazer um pouco da minha experiência pra passar pra vocês. Eu acho que nada mais justo do que dividir isso com vocês, né? Enfim, gente, eu vou falar um pouco sobre esse processo de depressão e de ansiedade que eu tô vivendo há uns 3 anos. Gente, eu não acho que dar muitos detalhes da minha história seja muito legal. Até porque tem muitas pessoas que estão passando por isso ainda, que se cortam, que fazem essas coisas, que se sentem mal. E eu não quero incentivar, não quero dar nenhum tipo de ideia, enfim. Eu quero realmente passar pra vocês um pouco da minha experiência, contando algumas coisas da minha história do que eu passei. Não vou contar tudo, porque apesar de ser só 3 anos, eu acho que pra mim 3 anos é muita coisa, né? E aconteceu muita coisa. E eu acho que o vídeo vai ficar muito extenso. Se eu... Merda. Ai, sai. Se eu for falar tudo que houve, tudo que rolou. Então, eu vou começar falando que o meu processo de depressão e de ansiedade começou em 2017. E o da automutilação começou também em 2017. Eu acho que, assim, tiveram muitas coisas que contribuíram pro meu estado. Mas um dos principais foi o fato da minha autoestima ser um lixo desde pequena. E o fato de eu ter um relacionamento completamente tóxico. O que fez mal pra mim e fez mal pro meu namoro. Assim, eu namoro ele hoje em dia, tá, gente? Mas na época a gente tinha uma relação muito tóxica, então fez mal pra nós dois. Eu colhi as consequências dele também, gente. Podem acreditar. Eu não sei se ele sente a vontade pra vir falar aqui. Mas ele também passou por muita coisa. E, enfim. Começou em 2017 e se estendeu até os dias de hoje. Não sei até quando vai. Mas eu ainda, apesar de eu não estar mais deprimida, eu ainda tenho ansiedade, muita ansiedade. E eu ainda sinto vontade de me cortar. Até hoje. Mas é um sacrifício que eu faço que vale muito a pena. Eu comecei... A primeira vez que eu me cortei, vou contar pra vocês, foi porque eu tava guardando muita coisa que tava acontecendo comigo. E eu tive uma briga com esse menino que eu ficava aqui, ó, meu namorado. E eu surtei naquele dia. Eu tava realmente há muitos meses guardando muita coisa. O meu comportamento... sabe, ele já tinha mudado com as outras pessoas, eu já não interagia, eu não ria, eu não gostava de ficar muito perto de ninguém, então o máximo que eu pudesse ficar na cama eu ficava, eu não comia direito, e isso foi me fazendo muito mal. Com o tempo, as coisas que foram acontecendo começaram a me afetar de forma diferente de como me afetavam antes. Isso me chamou a atenção, mas eu decidi deixar pra lá. Eu achei que não fosse nada demais e que ia passar. Só que não passou. E nesse pleno dia, eu me cortei pela primeira vez. Foi muito impulsivo. Eu tava na sala, joguei o telefone,
fui pra cozinha e me cortei. Depois disso aconteceram várias outras vezes, só que sempre piorando, porque na primeira vez eu não sei se é assim com todo mundo, mas nas primeiras vezes a gente costuma fazer um corte mais superficial. Quando eu vi que aquilo aliviava a minha dor, de uma certa forma, que eu achava saudável, e não é, eu fui começando a fazer cortes mais intensos, cortes mais fundos. E foi ficando pior. Só ladeira abaixo mesmo. Eu tenho umas cicatrizes horríveis no braço, porque eu tenho uma cicatrização muito ruim. Então todos os meus cortes deram quiloide. E, gente, as coisas foram acontecendo e eu fui ignorando. Eu contei, assim, pra algumas pessoas que fiquei, pra 2 amigos, pro Lucas e pra minha mãe. Pedi pra minha mãe não contar pro meu pai que eu tinha me cortado. Até porque eu não queria fazer de novo. Mas eu fiz. Até um certo ponto que a minha mãe teve que contar pro meu pai. E que eles queriam me levar no psicólogo, mas eu não quis. E aí, eu comecei a ficar muito pior com as coisas que estavam acontecendo. E até que um dia eu fui ao extremo e tentei cortar os meus pulsos. Nesse dia, eu não consegui. Eu não sei porquê, mas o meu sangue coagulou, parou de sangrar. Então eu fui por debaixo do chuveiro. Logo em seguida eu gritei minha mãe. Foi um dia muito pesado, porque eu tenho uma prima que ela é como uma irmã pra mim, né? Ela, apesar de ser alguns anos mais nova do que eu cresci com ela. Então pra mim ela é a minha irmã mais nova. Eu tenho um cuidado com ela assim que, meu Deus, sabe? E eu vi naquele dia, ela era minha vizinha. Naquele dia que todo mundo ouviu meu grito, todo mundo correu lá pra casa. E esse dia eu vi a Juliana chorando por causa disso tudo. E assim, acabou comigo. Acabou comigo. Esse foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, porque eu não sei, aquilo mexeu comigo. Foi a minha irmã. Tipo, como que eu faço isso e não penso numa pessoa que convive comigo desde pequena, que se inspira em mim, que convive, sabe, que eu amo, que eu sei que me ama. E parecia que eu tava, de certa forma, não incentivando, sabe? Mas, poxa, como é que eu vou permitir que ela fique dentro desse ambiente? E aquilo me confrontou de uma forma muito grande. Essa foi uma das poucas vezes que eu me arrependi. Porque, assim, infelizmente, gente, eu não consigo ter arrependimento do que eu já fiz. Eu quero muito chegar nessa etapa. Mas eu ainda sinto vontade de me cortar atualmente, sabe? Então, é um processo muito longo e muito demorado. Quer dizer, eu já tô nessa há 3 anos, né? Enfim, isso foi uma das coisas que mais me marcou. Essa foi a primeira tentativa. E eu já cortei meu punho uma segunda vez, que foi no aniversário da minha mãe. Que foi horrível, né, gente? Que presente que é esse tipo de presente que minha mãe merece receber? Acho que não, né? Acho não, tenho certeza. E eu já tentei também outras vezes com medicamentos fortes, quase tive parada cardíaca, mas não pude ir pro hospital, porque se me botasse dentro do carro eu já não estaria aqui. Então minha mãe teve que fazer manobra de emergência, ela é enfermeira. Mas, enfim, gente, eu tô contando tudo isso pra que vocês saibam tudo que eu passei, pra que vocês vejam que não é sacanagem, entendeu? E pra me solidarizar com vocês também, vou citar aqui alguns pontos que eu acho muito importantes, que vocês saibam, que outras pessoas que estejam assistindo que não passam por isso, mas que saibam também, pra que saibam lidar com as pessoas que enfrentam esse tipo de situação. Eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, muito alegre, muito conversativa. Eu gostava de ficar perto das outras pessoas, dos meus amigos, gostava de sair. E isso mudou muito, né? Isso mudou muito. Hoje em dia eu prefiro estar sozinha, né? Às vezes eu gosto de uma aglomeração, né? Não que a gente deva, gente, quarentena, por favor.
Mas eu gostava de ficar entre os meus amigos. Hoje em dia, às vezes, eu até sinto falta. Então eu gosto de estar. Geralmente são os meus primos que eu geralmente estou perto. Mas eu não gosto muito de conversar. Não gosto muito de... Sabe? Eu prefiro o meu canto. E eu acho que as pessoas não me entendem muito. As pessoas acham que eu não quero estar perto. E não é isso. Eu não consigo mesmo. E gente... Não se sintam mal, sabe? Por quererem alguma coisa e não conseguirem, sabe? Não se sintam inferiores, porque eu já me senti assim, eu me sinto assim às vezes, só que é um pensamento completamente equivocado, porque eu acho que a pessoa que passa por isso, ela já se esforça demais só pra levantar da cama, entendeu? E comentáriozinhos tipo, ai, faz um esforcinho aí pra poder melhorar. Gente, vocês acham que, tipo, a gente não se esforça pra melhorar, sabe? Você acha que a gente não se esforça pra estar ali no meio das pessoas que a gente gosta e vocês acham que a gente não quer estar ali? Óbvio que a gente quer. Só que é um pensamento, assim, muito tipo assim, fica toda hora alguma colisão dentro da gente mesmo, porque a gente quer estar e ao mesmo tempo a gente quer o nosso espaço, sabe? E eu acho que as pessoas que estão passando vão me entender em relação a isso. Eu acho que mais no início, assim, desse processo todo que eu tô vivendo, a pior parte na minha cabeça era pensar que era um problema muito sério e que eu não tinha direito de estar passando por aquilo. Porque eu pensava em outras pessoas, no problema de outras pessoas. Eu pensava que eu tinha uma família que me amava, que eu tinha amigos que me amavam, que me apoiavam, que eu sou uma pessoa inteligente. Eu não me achava bonita, mas, enfim, enfim, gente, isso aí nunca, enfim, não preciso nem comentar. Mas, enfim, eram tantas coisas boas que eu tinha, assim, pra levar em consideração, que eu não me achava no direito de estar vivendo aquilo, sabe? Isso também me destabilizou bastante, sabe? Me piorou bastante. Porque a gente acaba não querendo se tratar. Que a gente mesmo acha que é bobeira nossa. Pelo menos eu achei. Sabe? Eu não queria acreditar, gente. Quando eu me cortei pela primeira vez, eu não acreditei que eu tinha feito aquilo. Sabe? Eu não entendia. Não entendia. Mas é assim, gente. Eu acho que qualquer pessoa tá sujeita a passar por esse tipo de situação. Sabe? Porque pode ser pode ter um motivo emocional, pode ter um motivo biológico, pode ser falta de hormônio, sabe? Então, assim, é super normal. Só que a gente tem que se tratar, porque senão piora, sabe? E eu não me tratava, não queria me tratar, porque eu achava que ia passar, que era só uma fase, e acabou que essa fase tá durando uns 3 anos, já tá durando 3 anos, né? Só que eu comecei a me tratar depois, tanto com medicamento quanto com a terapia. E faz toda a diferença, gente. Vocês podem achar que não faz nenhuma diferença. No início eu também achava. Óbvio que você tem que procurar um profissional que você goste, sabe? Eu passei por 2 terapeutas até chegar na terapeuta que eu tô hoje. E isso é muito importante, porque é o trabalho dela, gente. Não se sintam mal também em experimentar, sabe? É o trabalho delas de te atender, enfim. E aí você vai em uma, testa, até você encontrar a que você mais se identifica. E, gente, assim, as pessoas têm uma visão muito errada de terapia, né? Eu também tinha, por isso que eu demorei tanto tempo, assim, pra poder começar a fazer. A primeira terapeuta que eu fui, eu não gostei. Não dela, da estratégia de trabalho dela. Às vezes a gente realmente não vai bater sempre com aquela pessoa, a gente não vai bater com... Gente, a minha internet tá ligada e agora que eu percebi.
mas a gente não vai bater de início com aquela pessoa, com aquela estratégia de trabalho dela. Então eu fui testando até eu me identificar com a pessoa que eu realmente gostei, tô até hoje. E faz toda a diferença, porque a pessoa, a terapeuta que tá ali, ela como é que eu vou explicar? Ela meio que dá um caminho, assim, pro teu pensamento, sabe? Tipo assim, como é que eu vou explicar, gente? Direciona. Obrigada. Ela direciona o teu pensamento, sabe? E ela vai moldando aos poucos aquilo que tem que ser moldado, sabe? Aquilo que, de repente, um pensamento que é só um pensamento. Porque nem sempre... Eu vou compartilhar com vocês uma estratégia da minha linda psicóloga, linda, maravilhosa, ó. Te amo. Porque às vezes um pensamento, gente, é só um pensamento. Às vezes a gente acha que um pensamento é aquela verdade absoluta, a gente pensou isso aqui, então é isso aqui, e aquilo já começa a gerar uma ansiedade, e eu era assim. E não. Às vezes a gente pensou uma coisa, e aquilo é só um pensamento, aquilo pode ser verdade, aquilo não pode ser verdade, aquilo pode ser de uma forma completamente diferente daquilo que a gente pensa. Entendeu? São pequenas estratégias que a gente só aprende lá. Sabe? A gente aprende como lidar com a nossa raiva, a gente aprende como lidar com a nossa ansiedade, a gente aprende como lidar com a nossa expectativa, a gente aprende como lidar com o nosso desânimo. Tudo tem jeito, gente, tudo tem jeito. Sabe por quê que eu tô falando isso? E olha assim, vocês estão ouvindo isso de uma pessoa completamente pessimista, tá? Mas eu falo a verdade daquilo que eu já vivi, é por isso que eu tô aqui pra falar pra vocês. Eu tava muito mal quando eu comecei a fazer terapia. Sabe, eu não tinha fé em mais nada, não tinha esperança em mais nada. E, assim, eu chorava muito, toda hora, não... Sabe, essas coisas que eu já falei pra vocês. E eu consegui largar os meus remédios por causa da terapia. Tudo bem que eu fiz isso, né, por conta própria. Eu larguei os remédios por conta própria, gente, não façam isso, isso é muito errado. Mas eu só consegui por causa da terapia, porque senão eu estaria tomando remédio até hoje, sabe? E foi muito difícil, porque assim, ter essa abstinência, quando você tira assim uma coisa muito bruscamente, ainda mais quando é droga do seu corpo, te causa uma crise de abstinência. Então eu tremia, sabe? Eu ficava nervosa, eu não dormia, tudo bem que eu não durmo até hoje, mas isso a gente deleta, né? Enfim, gente, é uma série de coisas que você só... tipo assim, você só consegue se descobrir lá. Pelo fato de, assim, quando a gente tá passando por um processo de depressão, a gente acaba enxergando muita coisa. Muita coisa. São muitos problemas que a gente acaba superiorizando, tipo, deixando maior do que realmente é. E isso atrapalha a gente a ver outras coisas. E na terapia a gente consegue organizar essas coisas e resolver, entendeu? Então é muito válido. Gente, eu não trocaria por nada no mundo a minha terapia. E eu ia falar alguma outra coisa. Ah, lembrei o que eu ia falar. Uma das coisas que eu aprendi vivendo isso tudo é que tudo na vida é fase. Tudo na vida é fase. Até as pessoas que a gente conhece fazem parte de fases nossas. Às vezes não são nada é pra sempre, eu acho. Sabe? Só o meu casamento e, no caso, o meu namoro, né? Tá, Lucas? Mas nada é pra sempre. A gente vive fases. E, tipo assim, um processo de melhora de uma depressão, de uma ansiedade, essas coisas, nunca vai ser assim, ó. Ele nunca vai ser só subindo. Ele vai ser subindo, mas ele sempre vai ter altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, até uma hora que a gente começar a ficar estável. E assim, isso não quero dizer que as coisas à nossa volta, tudo vai começar a dar certo quando a gente melhorar. Não é isso. A gente vai ter problema, a gente vai enfrentar dificuldade. A questão é que a gente vai saber como lidar com as fases ruins, sem ficar destruída, sabe? E a gente tem que entender que
Às vezes a gente vai estar numa fase boa, às vezes a gente vai estar numa fase ruim. Às vezes a pessoa que convive com a gente lá de criança, não tem mais nada pra acrescentar na nossa vida hoje. E aí ela vai iniciar um novo ciclo na vida dela e a gente vai começar um novo no nosso. E essa foi uma das coisas mais difíceis que eu tive que aceitar na minha vida. Que pessoas vêm e que pessoas vão, sabe? Porque eu achava que a amizade verdadeira ela tem que ser pra sempre. Óbvio que não. Eu tive amigos, antigamente, que realmente foram meus amigos, que me deram apoio, que me deram conselho, que me deram ombro, que me abraçaram, que me beijaram, e que hoje em dia não são mais meus amigos. Isso não muda o fato que eles me abraçaram, me beijaram, me apoiaram, que foram meus amigos. Então a gente tem que saber reconhecer essas coisas, sabe? Ainda mais nesse momento, assim, esse momento difícil, sabe, delicado, a gente se sente muito sozinho. E a gente, eu não sei o porquê que a gente se sente sozinho. Porque assim, tem tanta gente dando apoio, tanta gente dando moral, mas eu pelo menos me sinto muito sozinha às vezes. E eu acabava julgando muitas pessoas, tipo, ai, sabe que eu tô assim, que eu tô assado e não me procura, não sei o quê. E eu também não procurava, né, gente? Vemos e convenhamos que ariano é um ser difícil. Mas, não é bem assim. Não é só porque a pessoa também tem uma vida, sabe? E a pessoa é adivinha também, né? Não tem uma bola de cristal pra saber como é que você tá, enfim. Sabe? Não é assim. E eu tô nessa fase de aceitação de fases, de pessoas, de conformismo com a minha vida, comigo, com o meu corpo, com quem eu sou, sabe? E isso não vai acontecer de uma hora pra outra. Leva tempo. Eu com 19 anos e minha mãe com 45, nenhuma das duas finalizou esse processo de autoconhecimento, de autoaceitação. E eu acho que realmente é um processo bem demorado e que vale a pena a gente persistir, sabe? Porque nada melhor do que a gente se autoconhecer pra poder lidar com as coisas. Porque assim, gente, eu não me conheço por completo, mas só o pouco de coisa que eu já sei sobre mim mesma que eu não sabia, me ajudou muitas vezes, me ajudou muito nesse processo de melhora, sabe? Então assim, gente, façam terapia, se for muito necessário, vocês tomem o remédio, porque, gente, eu não vou mentir, é muito ruim tomar remédio, eu sei quanto que é difícil, tanto que eu parei, né? Mas se eu não tivesse tomado remédio, eu estaria me cortando até hoje. Provavelmente eu não estaria namorando, porque acho que assim, gente, meu namorado ele também assim, eu escolhi logo um namorado que é um pouco problemático também, assim, que nem é namorado dele. Então tu imagina dois problemáticos, não ia dar certo, sabe? Tipo assim, eu acho que num namoro um tem que apoiar o outro quando o outro tá fraco. Se tiver os dois fracos, não tem como, né? E então a minha terapia me ajudou muito também em como lidar com o meu relacionamento. Porque as pessoas que têm ansiedade dentro de uma relação, de um namoro, é muito difícil, gente. É uma mistura de emoções, é muito imprevisível. A gente acaba ficando muito imprevisível. Meu namorado até reclamou muito disso comigo. Então, assim, gente, é muito difícil, muito difícil. A gente acaba exigindo, pelo menos assim, numa melhora, eu que consigo que eu tenho mais intimidade com meu namorado e tudo mais, eu acabo exigindo muito dele, sabe? Tipo assim, tem coisas que realmente a gente precisa exigir. Tem coisas que são desnecessárias. Tem coisas que a gente tem que aprender a lidar sozinho. Tem coisas que a gente tem que aceitar, sabe? Tem coisas que a gente tem que superar. E infelizmente eu achava que ele tinha a obrigação de me ajudar em tudo. E gente, não tem. Não tem. Eu acho que todo mundo tem uma obrigação na vida, que é cuidar de si mesmo, sabe? E se a gente não praticar isso de verdade verdadeira mesmo, a gente vai ficar na merda. Eu falei muita coisa. Eu falei que eu ia vir falar um pouco da minha história, mas eu acabo ficando meio assim de falar, porque, enfim, eu não quero dar corda pra esse tipo de atitude. Assim, eu não quero dar detalhes do que eu fiz, como eu fiz, quando eu fiz, qual era a situação,
Porque, além de ser muito dolorido pra mim ainda, eu acho que não é válido ficar passando isso pras pessoas, não é necessário. E, gente, eu falei de ansiedade, eu falei de depressão e eu não falei de automutilação, né? Quando eu comecei a me cortar, eu achava muito, muito válido. Porque me distraía da dor que eu sentia por dentro. Só que é um processo viciante, é um processo doloroso. E, gente, eu acho meio estranho, porque assim, eu sou cristã, né? E como assim, na minha cabeça, tipo, hoje eu penso, cara, como assim eu vou ficar ferindo o templo do Espírito Santo? Porque eu sou o templo do Espírito Santo, sabe? Então, assim, a minha fé me ajudou a ver um pouco de como isso era ruim. E o engraçado disso tudo, de automutilação, é que quando você tá chateado, quando você tá mal e você se corta, você sente que aquilo te alivia, então aquilo te gera um certo prazer. Se aquilo te gera um prazer quando você tá chateado, quando você tá mal, aquilo, se outra pessoa fizesse, era pra te gerar o mesmo prazer, e não gera. Não gera. E isso foi uma coisa também que me confrontou muito, sabe? De tipo, como assim? Eu me machucar, tipo, me cortar, assim, é de boa. Aí, se outra pessoa vier e fizer, não é. Então tem alguma coisa errada. E outra coisa, gente, se a gente se machuca no dia a dia, a gente não gosta, né? Como que eu vou tipo, isso sem querer, tu imagina eu fazendo de propósito. São coisas que realmente me geraram algum receio disso tudo, sabe? E realmente, gente, não é saudável. Porque aonde que você machucar o teu corpo, se causar dor, se causar feridas, é bom, sabe? Então assim, gente, eu falo, ó, vocês estão ouvindo isso de uma pessoa que sente vontade de se cortar ainda. Mas eu consigo dizer com todas as letras, gente, com todas as letras, que é um sacrifício que vale muito a pena. Muito a pena, gente. Não façam isso. Até porque eu acho que vocês não vão querer ficar com o braço assim. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas eu tenho muito... Peraí, deixa eu pegar aqui, gente. Mas eu tenho muita queloide. Eu tenho uma cicatrização muito ruim. Então, o meu braço ficou com cicatrizes horríveis. Olha só. Tá vendo? E assim, gente, eu já tive muita vergonha de mostrar o meu braço. Hoje eu não tenho mais. Não tenho mais vergonha de mostrar o meu braço. Faz parte da minha história. Foi uma parte ruim, mas fez quem moldou a pessoa que eu sou hoje, que eu tô me tornando. Então não tenham vergonha do passado de vocês, não tenham vergonha daquilo que vocês fizeram. Até porque tudo que vocês fizeram com a cabeça que vocês estavam naquele momento. Tá? Vocês não poderiam fazer diferente. Então não se sintam culpados de nada, mas eu acho que a gente também tem que querer a melhora. A gente tem que buscar por isso, sabe? Então, gente, é isso que eu deixo pra vocês. Eu acho que tem jeito, é só a gente querer. É um processo longo e demorado, mas vale muito a pena, gente, muito a pena, viu? Bom, pra quem assistiu o vídeo até aqui, muito obrigada. Eu espero que tenha ajudado, que possa ajudar alguém que vocês conhecem. E já, quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal, porque eu não sei onde que fica, se fica aqui. Enfim, mas se inscreve no canal. Me sigam nas minhas redes sociais, gente. Vai dar uma ajuda, uma ajuda assim maravilhosa. Até porque tudo que eu tenho que botar, eu ponho lá. Tudo de aviso, tudo de pergunta, tudo de tudo. Eu ponho tudo lá. Então, pra vocês ficarem por dentro de tudo, vocês me sigam lá. E curtam o vídeo se vocês gostarem, compartilhem com quem vocês acham que precisa escutar um pouco dessas coisas. E é isso, gente. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram também, deixa aqui nos comentários, beleza? E eu vou tentar trazer mais conteúdo que vocês me pedirem por lá, viu? Um beijo pra vocês e até a próxima!